aí, vamos estudar a lição? Super quinta-feira, dia 16 de outubro, e se liga aqui nesse conteúdo, além do Jordão. Você vai perceber como é significativo o Rio Jordão e também o Mar Vermelho. Basta dar uma olhada aí e se concentrar no conteúdo de Salmo 66 e também o Salmo 114. Estes dois salmos apresentam tanto o Rio Jordão quanto o Mar Vermelho como símbolos de batismo do povo de Deus, batizado ao atravessar o Mar Vermelho e batizado ao atravessar o Rio Jordão. E olha, estes dois marcos aí funcionam como um ato redentor. Tanto o Rio Jordão quanto o Mar Vermelho funcionam como símbolos de um ato redentor da parte de Deus em direção ao seu povo. Por exemplo, o primeiro ato redentor traz-nos a informação que o povo está saindo da escravidão para a liberdade. Quando atravessa o Mar Vermelho, quando atravessa o Rio Jordão, estão saindo da escravidão para a liberdade. O segundo é que quando o Rio Jordão é atravessado, há a ausência de uma terra fixa anteriormente, mas a partir de agora, uma nação que está sendo estabelecida. Não tinham terra, não tinham propriedade, agora tem um lar, agora tem uma casa. Eram escravos e agora tem uma liberdade. Você observa que funciona como ato de redenção. É obtenção de liberdade, redenção. Obtenção da terra prometida, marco da redenção. E é lindo que você pode estabelecer aí também um paralelo com o próprio profeta Elias, para Elias a travessia trouxe mudança de uma condição significativa, ou seja, ele foi levado para o céu após atravessar o Rio Jordão. Para o Eliseu, o seu discípulo, ele se tornou o profeta de Israel ao atravessar o Rio Jordão. O que funciona no Rio Jordão aqui? Um marco de transição. Exatamente. Aliás, também um exemplo como marco de transição no ministério de Cristo. Você observa que Jesus estava no Egito, porque aconteceu um decreto de morte. Do Egito ele regressa e ele passa 40 dias no deserto para poder iniciar o seu ministério. Isso tudo depois dele ter sido batizado lá no Rio Jordão. Você percebe que a história de Israel se repete na história de Jesus Cristo. E o Rio Jordão, igual ao povo de Israel, funciona aqui como uma transição. Assim como funcionou como um processo de transição na vida de Israel, agora funciona como um processo de transição na vida de Jesus. Isso aí, recapitulando, Jesus saiu do Egito após um decreto de morte, passou 40 dias no deserto e aí, semelhantemente, aos 40 anos de Israel lá no deserto também. E aí a transição da sua vida privada para o seu ministério público, ele foi batizado no Rio Jordão. Então a história de Jesus é uma espécie de repetição da história do povo de Deus. E o Rio Jordão, mais uma vez, funciona como processo de transição. Nossa, como a Bíblia está toda conectada, né? Nada aconteceu por acaso, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, o ministério de Cristo, Elias, Eliseu. Como é que as coisas se encaixam de um modo extraordinário? Percebeu isso? Mais tarde, em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, é reconhecido o significado simbólico da travessia do Rio Jordão e apresentam a entrada de Canaã como prenúncio do descanso da graça. Assim como o povo atravessou o Rio Jordão e entrou na nova terra para o descanso na terra prometida, então nós temos um prenúncio do reino que está se aproximando e todos nós entraremos pela fé. Que lindo, né? A Bíblia é um livro realmente extraordinário. Continue estudando a cada dia esse livro, se dedicando e que muito mais se revele ao Senhor, a você, através do conteúdo. Vamos orar? Obrigado, Deus querido, pela riqueza de detalhes da Tua palavra, pelas conexões existentes entre o Mar Vermelho, o Rio Jordão, o ministério de Cristo, o descanso prometido lá no livro de Hebreus para o Teu povo, através da volta de Jesus. Nós nos colocamos em Tuas mãos para que todo o Teu projeto construído na direção da nossa vida se concretize pela fé que depositamos no Senhor, porque nos entregamos completamente em nome de Jesus.